Olá, um excelente dia, graça e paz à igreja, uma boa tarde para você. Sou o pastor Cláudio Patrocínio, da Associação Cristã Semear, e estamos aqui para dar continuidade ao bate-papo que havíamos proposto, falar sobre os bastidores da realização da Feira do Livro. Então, primeiramente, está aí o convite para você que reside aqui na cidade, e para você que não reside aqui na cidade de Tauá, mas que venha participar da segunda edição da Feira do Livro Semear, Semeando Leitura. É uma feira da Pasta Cultural, um projeto de literatura da Pasta Cultural da Associação Cristã Semear, e estaremos realizando no dia 13 de dezembro, já em nossas vidas, né? Vai cair num sábado, a partir das 14 horas, na Avenida Odilon Aguiar, 669. Estará sendo realizada na própria nave da igreja. Então, aguardo você. Ali estaremos expondo obras fantásticas, o melhor do mercado editorial cristão para você, para todos nós, porque o projeto, essa iniciativa, ela visa um incentivo mútuo, para que eu possa ler mais, você ler mais, todos nós lermos mais. Então, idealizamos esse projeto da Feira do Livro. Então, venha visitar a feira, você tem ali devocionais, materiais teológicos, livros teológicos, crônicas, você tem livros seculares também, literatura fantástica. Então, nós temos um acervo bem grande para que você possa aí ter boas opções, e aquela dificuldade que muitas das vezes temos de não saber o autor, não sabemos o tema, né? A gente, eu gostaria de ler alguma coisa, mas às vezes nem sabe o que deseja ler. Então, visitando a Feira do Livro, você tem ali um espectro, você tem todo um leque de possibilidades, e com certeza o nosso desejo, a nossa alegria em Cristo é que você saia da feira, retornando aí para os seus afazeres do seu dia, com uma obra literária, com um bom livro para você iniciar aí o novo ano, fazendo aí uma boa leitura, tá bom? Então, Feira do Livro Semear, Semeando Leitura, dia 13 de dezembro, a partir das 14 horas, na Avenida Odilon Aguiar, 669. Pois bem, no vídeo anterior, havíamos citado sobre os bastidores, né? A proposta de nós falarmos de curadoria. Então, o que nós pensamos, né, sobre esse trabalho de curadoria, principalmente numa curadoria, de repente, para uma livraria cristã, no caso de uma editora, ou simplesmente para uma realização da feira. É lógico que tem um entendimento mais científico, né, quando a gente fala dessa parte bibliotecária e de acervo e de curadoria de literatura, lógico, e tem todos os postulados aí a fim de que possamos ser instruídos, ter informações e tudo mais. Mas o que pensamos sobre esse trabalho de curadoria, principalmente que nós estamos a realizar, para realizar uma feira do livro e colocar ali livros cristãos edificadores para o coração, para nossas vidas. O que pensamos? Pensamos inicialmente que venhamos ter um cuidado, que teríamos que ter esse cuidado de selecionar obras cristãs que não conflitem com aquilo que nós temos por identidade religiosa. Nós somos protestantes, então nós temos toda uma confissão histórica e uma confissão também local. As igrejas têm as suas confissões que não conflitam com a reforma protestante e também a história da pré-reforma. Então há uma harmonização, lógico, com ressalvadas distinções, porque cada igreja, ou denominação, ou arraial, para facilitar aqui a nossa comunicação, tem os seus distintivos congregacionais, seus distintivos teológicos, mas sempre estamos de acordo com determinados temas. E que temas são esses? Por exemplo, não temos apreço de colocar obras disponível na Feira do Livro, obras legalistas, né? Obras que é muito conhecido no meio cristão, que aspectos culturais entram no mesmo nível doutrinário. Como? Não podemos aceitar isso. Então a gente se reserva. Não há nenhum demérito quem quer viver dessa forma, ou crer dessa forma, ou gosta de ler obras dessa forma, fique à vontade, não há nenhum problema. No nosso caso, nós vamos refutar. Então nós refutamos essas obras legalistas, porque nós compreendemos
que doutrina é doutrina e aspectos culturais são aspectos culturais. Até falando da questão pública, da teologia pública, o evangelho está acima, porque ele é supracultural, né? Isso aí fica para o outro papo. Então, nós devemos entender e entendemos dessa forma. Então, procuramos ter essa reserva de não trazer obras legalistas, como também obras liberais, teologia liberal, não buscando trazer, aí a gente conhece o pensamento, a linha do pensamento do autor, a proposta que ele estará ali naquele tema proposto, daquele livro. Obras ecumênicas também refutamos, não concordamos, não confessamos. Então, legalismo, questões liberais, questões ecumênicas. Então, tudo isso a gente procura trabalhar, fazer esse bom trabalho de curadoria dos bastidores para expor na Feira do Livro Semear obras que não vai conflitar com aquilo que hegemonicamente a grande comunidade cristã pensa. Então, a gente procura evitar. E também, para o bate-papo de hoje, acrescentando essa linha de pensamento, de trabalho de curadoria que procuramos evitar, então a gente faz essa prévia, buscando obras, lendo, buscando conhecer a proposta, a linha de pensamento do autor, a construção do entendimento bíblico daquele autor, isso é muito importante. E agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho de uma outra parte, que é acrescida a essa noção também, que serve como um trabalho de curadoria, né? Então, nós procuramos acrescentar essas questões também ali naquela avaliação, naquela pré-checagem de obras que possa ser expostas segundo o que nós pensamos para o meio cristão ali na Feira do Livro Semear. E quais são, então, para o bate-papo de hoje? Antes, que quando estiver falando, com certeza vai surgir essa curiosidade. Bom, eu me identifico com a teologia arminiana clássica, então eu me identifico assim, né? A minha teologia arminiana clássica, sou pentecostal, só que eu sou pentecostal de 1 Coríntios 14, então leia lá 1 Coríntios 14, tá bom? Aí eu comento muito aqui na cidade, aqueles que são mais próximos e que às vezes surge também essa curiosidade: pastor, mas você é pentecostal? Sou pentecostal. Eu não fico falando em mistério, né, toda hora, né? Por quê, pastor? Porque eu estou lá em 1 Coríntios 14, então leia lá que você vai entender perfeitamente, tá bom? E referente à identidade teológica, nós nos identificamos com o arminianismo clássico. O arminianismo clássico, ele se harmoniza muito com todo esse conhecimento, com todo esse legado histórico da pré-reforma, da reforma, toda essa identidade histórica da igreja. Nós buscamos conhecer para a edificação da nossa vida, para a defesa de fé. Então, nós não nos sentimos incomodados, não abraçamos um denominacionalismo, né? E esses ismos são muito complicados. Então, nós olhamos a história assim, examinamos tudo e retendo o que é bom, justo, né? Ordeiro, aquilo que vai nos trazer crescimento para a defesa de fé, para a edificação da alma. Então, o arminianismo clássico não se sente incomodado ler obras da Reforma, em hipótese alguma. Tudo bem, defendemos a partir de 1911, Rua Azusa, né? Só que também falo da Reforma. Posso ignorar a Reforma? Então, pela teologia que nós abraçamos e estatutariamente está registrado como parte confessional da igreja e também da associação, a gente procura olhar a reforma, a pré-reforma e toda essa identidade histórica. Então, por que eu estou a dizer isso? Para que você possa entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Nós vamos acrescentar a essa linha de entendimento de trabalho de curadoria, que eu procuro juntamente com os outros irmãos, quando tem essa oportunidade de nos ajudar e cooperar conosco, devido ao seu dia a dia de suas vidas. Por exemplo, a gente vai entrar em contato com as editoras e procurar ali ver possibilidades de adquirir obras. Eu não posso trazer obras que conflitem
com o credo apostólico. Então, o que é o credo apostólico? Eu vou aqui acessar. Então, com certeza você já ouviu falar, né? Possivelmente, principalmente aqueles frequentadores de escola bíblica dominical, e temos o credo apostólico não como um aspecto de oração, mas sim uma declaração resumida da fé, porque quando nos perguntam qual é a sua fé, né? Como em Colossenses diz, para que haja uma palavra temperada com sal, para que venhamos saber responder com sabedoria a cada um que pede, conforme Pedro nos diz, a razão da esperança que há em nós. Então nós precisamos falar da fé, falar de como eu creio. E como eu creio? Quais são os pontos principais do meu crer? E aí o credo apostólico, ele nos dá como, assim foi lá atrás, bem no início. Inclusive fizemos nesse ano, em comemoração à Reforma Protestante, né, os 508 anos da Reforma, trabalhamos o Didaquê, ou Didaque, né? Então, é aquela coletânea de conhecimentos dos primórdios ali da igreja, do nascimento da igreja, do nosso Senhor e Salvador Jesus, ali depois dos apóstolos, que precisavam universalizar e homogeneizar o ensino, para que não se permitisse diversas linhas de entendimento sobre temas que é muito caro para nós, né? Para o protestante, para o cristão, principalmente se a gente for pensar nessa época. Então o credo apostólico, ele fala, ele sintetiza, ele resume os pontos centrais, que podemos chamar de dogmas principais da igreja, da fé. Então nós precisamos ter nesse trabalho de curadoria essa preocupação, como é que eu vou trazer obras que conflitem explicitamente ou implicitamente o credo apostólico. Então, o credo apostólico, por exemplo, para efeito de curiosidade, nos diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu ali do Espírito Santo e da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita do Pai, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo. Então, a gente defende o credo apostólico. É um documento solene da igreja. Pena que, para a compreensão de muitos, é lamentável. Entristecidamente assim comento. É triste. Não tem conhecimento do credo apostólico, refuta que o credo apostólico é de outra identidade da igreja, e quando vai resumir, falar e sintetizar da sua fé, não consegue expressar de forma clara, temperada com sal, fazendo uma defesa histórica da sua fé. Então é muito complicado, principalmente para o nosso meio. Então, quando esse trabalho de curadoria é feito, eu procuro, juntamente com os demais cooperadores, a conhecer, a buscar se há algo que conflite com o credo apostólico. Um outro ponto interessante, que também buscamos, dentro dessa noção de defesa e também de avaliação e de averiguação, um outro documento da igreja que também é importante para nós, né? E se chama Credo de Nicéia, ou Credo de Niceno, né? Para efeito de curiosidade, eu vou ler só esse, que aí vou só mencionar os demais, tá bom? Para que o vídeo não fique longo demais. Diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder do Pôncio Pilatos. Ele padeceu
e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Deus Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal, Apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e guardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Então, quando nós estamos fazendo esse trabalho de curadoria, procuramos identificar se aquele texto, aquele tema proposto, aquela construção de entendimento do autor, mesmo na sua liberdade literária, conforme fazendo o trocadilho com a liberdade poética de construção de nódias, de músicas, de louvor, de adoração, no sentido do texto, precisamos conhecer também, porque não basta você ser atraído pela boa capa do livro, pelo tema, pelo trabalho editorial, que é muito bem feito hoje. As editoras têm uma forma, né? Adquiriram as suas técnicas e ali faz trabalhos editoriais fantástico, produção editorial, a brasileira, seja louvado aí, que o Senhor sustente as editoras, que realmente têm muito apreço, procuram trazer uma capa, identificando com o tema, é um mercado excelente, não perde nada lá para fora. Mas não podemos ser atraídos só pelo tema, pela fonte da letra, né? Nós precisamos entender esse conteúdo, a linha de entendimento de construção bíblica daquele autor. Então, tudo isso é feito num trabalho de curadoria. Então, eu quero convidar a você a participar da feira com o coração tranquilo, alegre, porque ali estará, nós vamos colocar exposto ali na mesa obras do melhor do mercado editorial, das grandes editoras brasileiras e internacionais também, que trabalham aqui no nosso país, que divulgam também material cristão, confessional, protestante, a fim de que eu, você, todos nós que ali está participando, venha ter ali opções, muitas opções, para nós adquirirmos obras para montar uma biblioteca pessoal, ou simplesmente para o gosto de leitura, resgatar esse desejo de leitura. Lógico, ler primeiramente a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e por que não também um bom livro, uma boa literatura, para nós termos também esse crescimento. Então, o bate-papo de hoje foi sobre isso, tá bom? Esse trabalho de curadoria, vamos falar um pouco mais em outros posts também, então que você possa visitar a Feira do Livro, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe.